Olá! No Tirando de Letra de hoje eu recebo o Max Telesca, falei certo seu nome? Falou. Para falar de 2038, um livro lotado no futuro com um subtítulo muito interessante e muito provocador. A instituição da cleptocracia num futuro não muito distante. E de fato não é. Bem-vindo, Max. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de estar podendo divulgar um pouco a minha obra. E é uma boa obra. Obrigado. Se vê que você, como advogado, você colocou essa empreitada de escritor de uma forma muito séria, né? É um romance que você dedicou muito tempo para preparar. Fala um pouco da entrada do livro na sua vida. Dos livros, eu sempre fui criado no meio dos livros. O meu pai, ele também é advogado e sempre foi um leitor muito voraz, muito mais do que eu. Eu queria ter lido 20% do que meu pai leu. Meu pai já leu muito. Então, em casa, eu sempre tive a literatura como algo importante na minha vida. Foi um pedaço importante da minha vida, é um pedaço importante da minha vida, a literatura. O 2038, ele é uma realização de um sonho de escrever, na tentativa de escrever um romance bom, um bom romance. Eu acredito que possa ser um bom romance. E ele vem em 2009, 2010, 2011, ele começa a amadurecer um pouco na minha cabeça uma história sobre um país onde a corrupção ela é liberada. Ela, além de ser liberada, ela é institucionalizada. E além de ser institucionalizada, ela é colocada na própria Constituição do país fictício como uma das molas mestras da economia local. E 2038, então, se passa num ano de 2038, como é óbvio, onde um país tem essa mecânica, né? Uma mecânica de corrupção e de personagens como nós. Na verdade, o 2038 é uma análise, também uma análise sobre a nossa natureza. E ele entra, então, na minha vida como uma forma de expressar uma profunda reflexão que eu tinha e que tenho até hoje do país, de 2011 e 2012. O livro terminou em 2012. A primeira versão foi terminada em Pirenópolis em 2012. E aí a gente vem com uma tentativa de publicação, melhoria, escritura, reescritura de muita coisa. Em 2016, então, eu consigo, em 2015, a editora Chiado, ela topa publicar o livro, que não é uma coisa fácil. Né? O primeiro livro do escritor, o primeiro romance do escritor é difícil sempre. Geralmente é autopublicação, uma publicação fomentada pelo próprio escritor. Exato. E aí a Chiado então topa fazer em 2015, final de 2015, e a gente consegue publicar ele em 2016. Mas é interessante pensar porque você constitui um lugar no mundo chamado Lizarbe, que é Brasil ao contrário, só que absolutamente não é o Brasil ao contrário. Dá para a gente imaginar um futuro assim. A primeira ironia muito fina que você trata é lotar o Alex, que é um anti-herói, porque ele vive em conflito, ele não está absoluto nessa coisa de se institucionalizar como corrupto, e esses questionamentos dele conduzem a gente o tempo todo pensando o que vai acontecer. E você coloca uma personagem com ele, que é a Lisa, que é um contraponto, que é quem questiona muito numa relação que está falindo também. Então, nessas instâncias de construir uma visão política forte, que você constrói todo um ideário político que não é o nosso. Eu estou falando isso com uma certa ironia, porque eu vejo muito da realidade no seu livro. E você também fala do fim de uma relação muito longa. Né? Por que estruturar o romance dessa forma, erguendo esses dois pilares? Para mim, a Lisa é a personagem que eu mais gosto do livro, né? Porque a Lisa é a visão... É claro que quem vai ler vai ter as suas próprias visões, e a gente estava conversando um pouco antes. A leitura do leitor, ela é uma leitura tão importante que o escritor às vezes não teve. Mas assim, na minha visão, a Lisa é a personagem que traz a inocência, né? Ela traz a busca do idealismo. E temos o conflito com o Alex, que também era uma pessoa que também tinha uma visão idealista do mundo, mas se rendeu. E o livro ele é todo calcado numa certa destruição das coisas, né? Então, a relação do Alex com a Lisa, ela não deveria ser algo também, no meu ponto de vista, muito tranquilo, né? Era para estar de acordo com a temática de fundo, né? Os escritores falam de centro do romance.
O centro do romance tem que ter um conflito entre os pares também. E é interessante que você monta um futuro possível, assim. Não tem nada de carro voador, não tem nada de... Mas tem o caminhão Pfizer triturador. Não, e pelo amor de Deus, você coloca uma coisa chamada despersonalização e a caravana da segurança e da cidadania. É muito doloroso imaginar isso e me instiga muito como você pensou isso, que é a solução para a segurança. Conta um pouco disso, como é que surgiu a ideia? O 2038, ele é um romance distópico, mas ele tem ele é todo trabalhado em hipérboles, né? Em grandes hipérboles, quase chegando em realismo fantástico, né? Então ele tem o caminhão freezer triturador, na verdade é o que acontece hoje nas grandes cidades. Eu acordei hoje e fui ler as manchetes das redes sociais. Hoje teve uma chacina de 11 pessoas em São Paulo, né? E as pessoas da sociedade, digamos, aquela da classe média e média alta, acham isso normal, né? Então são consideradas essas pessoas que morreram nessa chacina, poderiam ser consideradas não pessoas por quem? Por quem está na classe média alta, não considera que uma pessoa que está vivendo ali, sendo chacinada, ela pode ser uma pessoa, ela é uma não pessoa. E sendo uma não pessoa, está liberado fazer a morte, né, pela polícia, que é o que na verdade ocorre. E no meio da rua, né? Você resolve as coisas ali no meio da rua. É um livro muito doloroso de ser lido pela possibilidade, eu acredito. Assim. A verossimilhança é tão gritante, é um tapa na nossa cara do que é possível. Porque a corrupção está assumida para quem quiser, ela está feita abertamente. E a gente analisando, principalmente agora em 2017, que é um cenário tão propício para o seu livro, mais do que nunca, né? A gente pensar, a corrupção tá dentro do brasileiro? É nosso? A primeira frase do livro é que a corrupção é algo humano, né? E é natural. O que é cultural é a ética. A corrupção ela é um atalho, né? A ética que, na verdade, vem para tentar fazer a construção da ética e do direito, ela é uma tentativa de se equalizar e de se deixar as relações sociais mais equânimes possíveis. Mas a corrupção, no fundo, é a demonstração da força de um sobre o outro, né? Da esperteza e da burla da lei. Quanto mais fraco for o Estado, mais a corrupção ela se instala, né? Quanto mais fraca for a aplicação da lei, mais a corrupção se instala. O Brasil é um país latino, muito dado à corrupção. Não é só o Brasil, nós temos toda a América Latina dentro da corrupção. Grandes países passaram por épocas de corrupção. Países hoje tidos como países que já superaram esse problema ainda enfrentam corrupção. A Rússia é um país com muita corrupção. A China é um país com muita corrupção. A corrupção não é brasileira, a corrupção é mundial. O que acontece é que no Brasil sempre foi dessa forma, mas nós vivemos um período onde o Brasil teve um crescimento econômico forte e a corrupção ela entrou realmente ela teve um aprofundamento nesses últimos anos, eu não tenho dúvida disso, eu não tenho nenhum dado estatístico para lhe falar, mas a realidade do noticiário fala mais do que qualquer outro dado estatístico. O presidente desse país, o próprio Lucas, espelha muito isso, né? Você fala da construção do que era quando ele foi eleito, o que ele se torna, e o Alex escrevendo os discursos dele também, a gente vê como é que é esse artífice, né? Como é que se funciona a manipulação da massa. Porque também a mídia, ela pratica, ela também, de certa forma, faz parte dessa manipulação, né? Você tem na verdade, uma cooptação, né? O livro, ele vai ter setores muito pequenos que não estão dentro do grande sistema, muito pequenos, né? Inclusive a grande mídia, né, também ela no livro, de um determinado momento, ela também é cooptada pela corrupção e etc. Então, assim, tudo faz parte de um grande cenário de teatro, né? Onde se busca um simulacro de democracia e república quando se tem, na verdade, a tentativa, a vontade de seres mais fortes dominarem seres mais fracos. Você estrutura muito isso na narrativa. E agora eu quero te provocar também no sentido das coisas que você cria, né?
com um certo pé na realidade e indo muito além. O Pluna, o Pev, o movimento da Lisa depois, que ela começa uma personagem bem do interior, você fala bem interiorana, que vai se desconstruindo, perde um pouco as esperanças e no final tem uma reviravolta. O livro acontece em 3 instâncias, né? E são 3 momentos bem diferentes da narrativa em que a gente vê um movimento o tempo todo. A sua narrativa é surpreendente no final. Essa coisa do clímax, da estruturação e contar tanta história, criar tanta história. Como é que você estruturou? Existia um esqueleto, você pensou o Pluna, pensou o Pev, a partir disso os personagens? Tem um projeto, sempre tem um projeto. A gente tenta buscar um projeto para estruturar o livro. É claro que o projeto, ele, no meio do caminho, às vezes ele muda um pouco, né? O final do livro, eu tive a ideia dele no final de escrever, né? Mas assim, a narrativa te conduziu para o desfecho? A narrativa me conduziu para o desfecho. Olha. Mas assim, a estrutura inicial do livro, então assim, no primeiro momento ele tem uma explicação, ele tem uma narrativa descritiva das instâncias do país, do sistema onde ocorre, de como se dá os vários nomes das propinas, e, enfim, como funciona. Então ele é um pouco dificultosa a leitura. Então o que eu busquei fazer nas primeiras 100 páginas? Tentar amaciar um pouco com pausas descritivas, com digressões, com diálogos mais bem-humorados, né? Lembranças. O escritor tira da sua própria vida muito, né? A narrativa que ele faz, né? E das suas leituras e das suas experiências. Então, e no segundo momento, ali na segunda parte do livro, a trama, ela toma conta, ela fica mais fácil, ela fica mais rápida, mais fluida. Porque a gente já entende o que é um approach, já entende o que é um... Foi necessário explicar um pouco no início, e aí no terceiro momento eu lhe confesso que eu fui conduzido àquele desfecho de acordo com o que tinha construído antes, mas não tinha. O final não era aquele que eu tinha imaginado no início. Com você acontece essa coisa também do personagem conversar contigo como autor mesmo, né? A gente tem muitos relatos disso. Chega um determinado momento que a história ganha uma vida que começa a fazer parte da sua vida. Aconteceu com você? A Lisa é muito, muito de mim, né? A Lisa tem uma coisa, eu gosto muito, o Alex, todos eles têm, né? Mas a Lisa, ela é uma personagem que me atrai muito por conta dessa busca de querer ser melhor, né? De tentar fazer um mundo melhor, né? Que no fundo é o que o Alex quer também, né? Mas o Alex, ele sucumbiu, de certa forma, não vamos dar o spoiler, né? Mas ele tem uma sucumbência, né? Sobre a vida. Mas assim, essa coisa do personagem conversar, eu não cheguei a ter essa relação. Eu precisei criar personagens que fossem bons personagens, para dialogar com a Lisa e o Alex, né? Então tem a Susana também, que é para mim uma personagem também maravilhosa, que é a personagem o pragmatismo puro, né? Puro. E você tem e ao mesmo tempo sem se envolver muito naquele negócio todo do Alex. E tem os outros personagens também que dialogam. E tem muito de observação, né, cotidiana nos personagens também. Né? Pois é, essa natureza que você vai criando, né? E não se perde a utopia na narrativa. O seu livro não é deprimente. Isso foi pensado por você ou entra muito disso que é seu também, de não perder a crença? Acho que talvez é isso, né? Acho que talvez tenha sido isso mesmo, tentar não sucumbir a toda essa mecânica, né? Eu acredito ainda que se possa. Eu acho que assim, eu estava falando, ontem eu estava conversando com a minha esposa, e disse, o que nos salva é o Japão. Né? Porque o Japão está funcionando. Né? A Suécia está funcionando. Né? Você tem países que funcionam, né? Sob o ponto de vista da ética. Eu estive na Nova Zelândia há 2 anos. É um país onde a cidadania funciona. As coisas têm um funcionamento ético, e o Estado, ele é justo, né? Ele tem uma justiça social maior do que aqui. E, então, assim, o que nos salva são esses exemplos. Então, quem sabe, né? Nós vamos chegar lá um dia, né?
E você deixa esse final assim, né? A gente não vai contar o que é o final, mas ao mesmo tempo também, eu não sei se por observação você coloca coisas como os muros na cidade. Então, assim, para a gente não enxergar a outra coisa, você cria essas separações por meio do muro, que é uma coisa tão atual, tão trampesca, vamos falar assim, né? Essa coisa de erguer muros, né? Como é que você vai criando esses pormenores da narrativa? Onde você vai pensando esses elementos para criar Como eu disse, é tudo uma hipérbole, né? Você tem uma hipérbole e já existe isso. Condomínios de alta segurança, né? É claro que a parte murada da cidade, em Lisárbia, ela é maior, ela tem uma estrutura mais bonita, assim, mais gigantesca, mas nós já vivemos assim. O Brasil já vive assim. Todas as nossas casas são com alarme, com grade, né, para se defender de um mundo que foi criado por nós próprios. Eu estava agora no Rio de Janeiro, né, e a minha esposa perguntou como é que começaram as favelas, as comunidades. Olha, você tem desde o início do século final. Para onde foram os escravos depois da abolição da escravatura em 1888? Não foi dada nenhuma infraestrutura para essas pessoas saírem para dentro da sociedade. Elas foram para onde? Foram para o morro. Então nós estamos em 2017 e esse reflexo ele continua até hoje. Né? Então, as pessoas... E no Rio é muito evidente, né? No Aqui Rio em Brasília é essa coisa plana, né? É. Lá é mais... Então é assim que funciona, sempre foi no Brasil dessa forma e espero que... Mas enfim, o livro ele romanceia muito, né, da nossa realidade. Né? Ele não é o Brasil total, mas é muito próximo do que acontece. Não é eu não busco querer fazer um ensaio filosófico, né? Mas ele tem... Mas você tem momentos bem filosóficos quando o personagem dialoga ali dentro dele, né? Isso, é. Você coloca essa estruturação no Alex, que causa também essa empatia, eu acho. A gente se aproxima muito dele nessa humanidade dele, porque ele se questiona muito, né? Ele está lá, sujeito a tudo aquilo, e você coloca outros elementos importantes também, que é a questão do álcool, que vai se tornando presente. Tem que ter um torpor, assim, para você fazer parte, né? Porque você coloca muito isso. Então, o que você vai virando? Um ser movido a álcool? Álcool e ele tomava remédios também para dormir. Isso. Era um ser humano que estava em conflito, né? Quem usa muito de álcool e usa muito de outras drogas, né? E nesse caso dele, ele usava muito ansiolítico também. Ele está precisando se encaixar numa vida que não está muito boa, né? A pessoa que fica usando muito álcool e droga, ela está precisando se entorpecer para poder viver. Isso não é bom. E o Alex tem realmente esse, não chega a ser um vício, mas ele usa muito, né? E para poder ir tocar para frente a coisa. E acompanha os momentos de grande decisão do personagem também. Você coloca muito isso de forma natural, né? Quando ele está participando de grandes movimentos corruptos ou alguma coisa assim, que ele tem que tomar uma decisão de certa forma que afronta o que ele verdadeiramente sente, você coloca isso como uma muleta dele também. Todos os personagens, né? Assim, uma grande parte dos personagens desse livro, assim, o uísque, né? Porque isso é também um símbolo de poder, né? Você tem essa coisa dos vinhos, das bebidas caras, dos ambientes sofisticados, né, com regados a álcool. Isso sempre acompanhou também a humanidade, né? Então a gente sempre teve... O ser humano sempre foi sempre necessitou desses subterfúgios para poder viver, né? O álcool ele acompanha, ele é bíblico, né? O vinho é bíblico, né? As drogas são... Os índios, né, sempre utilizavam também, utilizam até hoje. Então, isso faz parte do ser humano também. E falta também quando ele começa a entrar num processo de consciência, né? Você usa e retira isso. Um dos elementos que você coloca na narrativa que eu achei interessantes também. Nessa construção de poder, a pesquisa foi muito grande? Na verdade, a pesquisa, eu precisei fazer grandes contas de cabeça para chegar num número, né? Para dar os mandatos, né? Não teve uma grande pesquisa, não. Eu reli alguns livros distópicos, né? Antes de poder, ao longo do processo, né? Do 1984, né? Me veio o muito George na mente Orwell, né? isso. É claro que é uma influência bem
não tenho nenhum tipo de medo de dizer que 1984, até pelo próprio título do meu livro, ele é uma influência importante, né? Então, o Admirável Mundo Novo, então tem uma releitura, pesquisa de factual não, mas uma pesquisa, uma leitura e uma releitura de clássicos, especialmente clássicos distópicos, sim. Onde a pessoa encontra o livro para comprar? Hoje ele está em livrarias virtuais, mais fácil achar nas livrarias virtuais do que nas livrarias físicas, né? Então tem na Livraria Cultura, a Livraria Saraiva, a Livraria Travessa, o site da editora Chiado, e nós temos uma página no Facebook também, que é 2038, o livro, e lá a pessoa pode encontrar também. Aqui em Brasília, a Cultura do Casa Parque está vendendo também ele de forma física. Queria te agradecer muito por ter estado aqui, te parabenizar. Muito obrigado. Porque você realizou um lindo romance. Muito obrigado. E aí fica a dica para você, o livro é super acessível para quem quer debater política, as questões do nosso tempo, as questões de corrupção no país. 2038 é super atual e olha, eu vejo a gente lá. Vai ler o livro. Até um próximo Tirando de Letra. Tchau, tchau.